Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo ano mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio no mundo. Essa é a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos de idade. Foram registrados cerca de 112 mil suicídios no Brasil entre 2010 e 2019. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde em setembro de 2021. E em 2015, a campanha Setembro Amarelo teve início no país para conscientizar as pessoas sobre o suicídio e evitar que isso aconteça. No programa de hoje, vamos entender o que leva uma pessoa a cometer suicídio e as maneiras que temos de combater esse mal. O Miscelânea está no ar. E para nos acompanhar na conversa de hoje, convidamos a psicóloga Adriana Satiro. Adriana, muito obrigada pela participação. Gratidão a vocês dois pelo convite. Pela sua experiência clínica, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Somente pela minha experiência clínica, que é uma pequena amostra, né, de tudo que acontece aí no mundo, eu costumo dizer que é a desesperança, o desamparo e o desespero. São três coisas que realmente a pessoa se sente no momento totalmente perdida, sem solução, sem caminho, sem escolha, e aí ela opta por isso, por essa saída, sendo que não é. Então, tanto que a campanha desse ano é: a vida é a melhor escolha, porque as pessoas acreditam que não tem escolha porque estão muito desesperançosas. E quando falta esperança, falta tudo, porque você não tem noção de futuro. Então, acho que basicamente são os 3Ds. E uma pessoa ela pode não apresentar, no caso, sinais de que ela está passando por momentos difíceis e que ela quer se matar, que ela quer cometer suicídio? Pode sim, ainda mais na nossa sociedade, que é altamente, as pessoas são altamente cobradas para ter alta performance, serem sempre perfeitas, estarem sempre felizes. Então isso até inibe um pouco de você dizer que você tem algum transtorno, ou que você está triste, ou que você não está feliz em determinado dia. Então, para você dizer de pensamentos ruins, uma sociedade totalmente, hoje, trabalhando muito com a alegria tóxica, né? Com a positividade, obrigada. Positividade tóxica, fica muito difícil de dizer que você não está bem. Então, isso inibe demais. Então, a pessoa está bem no social, né? Ela consegue colocar uma persona e viver como se estivesse super bem, e aí as pessoas dizem, mas do nada comete suicídio. Não, não é do nada, é que ela não teve um espaço para falar. E por isso a campanha, para as pessoas entenderem que mesmo nesse movimento de tristeza, nesse movimento de agonia, nesse momento de desespero, desamparo, ela pode falar sobre isso. As pessoas estão algumas pessoas já estão preparadas para ouvir. Então acho que é importante esse tipo de campanha exatamente por isso. Para quem acha que não pode dizer. Quais são os sinais mais comuns? Tudo que é atípico. Se a pessoa é muito feliz e começa a ficar muito triste, se uma pessoa que é muito triste está muito feliz, se uma pessoa que é muito sociável e começa a se retrair, se ela é retraída e começa a sair, resolver as questões rapidamente, sei lá, tem várias demandas, por exemplo, tem que uma casa própria resolve quitar essa casa, tem um carro e resolve quitar. Pequenas pendências, sabe, que tem no dia a dia, ela fica desesperada para arrumar tudo aquilo. Vamos dizer, arrumar a casa é um sinal. Dizer várias vezes, nossa, não estou bem hoje, não tenho mais propósito. Às vezes você diz, ai, esse mundo eu não faria falta nesse mundo. Não necessariamente assim, eu vou me matar. Eu quero morrer. Não, são frases sutis, que se você olhar o contexto e analisar, tem mais coisa junto, mas são pequenos sinais mesmo. Nunca é uma coisa assim, nossa, vai! Geralmente quando vai você leva um susto porque já foi, né? E às vezes as pessoas acertam, porque eu costumo dizer que muitos casos de suicídio não são o propósito, né? O resultado não queria ser a morte, queria ser diminuir a dor, o sofrimento. Só que acaba acontecendo, dando certo, e a pessoa se mata realmente, de fato. Então, entender quem está do seu lado, mas antes disso é entender quem é você. A gente tem que estar bem com a gente primeiro. O que você sente, o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta. Entender que pensamentos automáticos de suicídio é natural. Por exemplo, se você está dirigindo um carro e fala, cara, o que ia acontecer se eu largasse a embreagem, eu soltasse a direção aqui no meio da Dutra, vamos dizer assim, 100% com 100 km por hora. 100 km por hora.
passa um pensamento assim, rápido, normal, pensamento automático. O pensamento automático a gente não controla, a gente controla o que vai fazer com ele. Ou na beira de um parapeito, de um prédio, você olha lá para baixo, nossa, o que aconteceria se eu pulasse? Geralmente a gente dá até um passo para trás. Você fala, não, peraí, não, ai, credo. Dá um friozinho na barriga. Né, dá aquele, é ruim a sensação. Então, são pensamentos automáticos que acontecem no dia a dia e tudo bem. Só que se você perceber que esse pensamento vem muitas vezes, vem com certa, cada vez mais, né, com mais volúpia, com mais vontade, aí você precisa parar e falar, peraí, eu acho que eu não estou bem. Então, assim, primeiro você se organiza para depois você ajudar alguém. Como é a metáfora do oxigênio no avião. Primeiro você coloca o oxigênio em você para você poder ajudar o cara do teu lado, porque senão vocês dois vão morrer. Então, acho que o mais importante é você realmente se conhecer. Aí você vai conseguir olhar para o lado. Porque o que é sentido na gente, a gente sente no outro. E todo suicida, ele teve depressão, teve um quadro de ansiedade, ou não, ou pode ser desenvolvido por outros problemas, ou pensar no suicídio mesmo pode ser uma doença? Não necessariamente é uma depressão ou uma ansiedade. Algo está errado, fato. Algo está errado. Existe um transtorno mental, algum desconforto mental realmente existe, mas não necessariamente depressão e ansiedade. Em casos também de receber notícias de alguma pessoa que faleceu, uma notícia ruim, né, que eu não estava esperando, um diagnóstico, uma doença um pouquinho mais difícil de controlar, ou até degenerativa, um câncer, são doenças e situações que causam, às vezes, o pensamento, cara, se eu morrer seria mais fácil. Né, passar por a angústia, a ansiedade do futuro, né, do que vai acontecer, às vezes a impressão que se você se matar, vai ser mais rápida a resolução. E eu costumo dizer que o suicídio é uma resposta temporária para um problema provisório. Então, assim, não necessariamente é assim que funciona. Então, é mais um pensamento automático. A mesma coisa na depressão e na ansiedade, é que fica um pouco mais exacerbado. Porque o sofrimento psicológico é muito grande. E ninguém vê. E não tem um remédio que você toma, Doril, sei lá, um Anador, enfim, e passa. Existem medicamentos? Existem, mas a longo prazo é um processo. Então, acho que é entender que não precisa necessariamente a pessoa estar transtornada. Vamos dizer que o transtorno ele fica mais aparente para você tomar cuidado com a pessoa. Cuidar, olhar, ver o que está acontecendo. Mas existem outros fatores, sim, é multifatorial. E o que a gente pode fazer se a gente presencia alguma pessoa falando que quer se matar e que já até tentou e não conseguiu? A gente vê vários casos, até praticamente todas as famílias a gente ouve, pelo menos algum caso. Qual é a orientação para dar o apoio para essas pessoas? Primeira coisa, a pessoa disse para você, olha, eu penso em me matar, já tentei me matar e não consegui. Você vai ter que analisar naquele momento, é muito rápido. Consigo lidar com isso? Não consigo lidar com isso. Tenho tempo para isso agora? Não tenho tempo para isso agora. Porque as pessoas, a gente faz muita campanha, né? Ah, não, acolha, ouça, olhe e tal, mas às vezes você não está preparado. Então a primeira coisa é essa, estou preparado e tenho tempo. Eu vou seguir essa conversa. Não, não tenho. Se ligou o alerta lá, não tenho. Olha, pessoa, fulano, beltrano, eu vou, fica calmo. Agora, nesse momento, não faz nada, daqui a pouco vou com você, vamos achar uma pessoa para a gente conversar. E aí você vai pensar em alguém para ajudar essa pessoa. Mas se não for você, precisa acompanhar. Acho que daí o seu papel é acompanhar, direcionar. Não necessariamente de cara abrir o seu ouvido. Porque às vezes a gente não está preparado. E não é todo mundo que está preparado. E não tem problema não estar preparado. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas como ele foi... Porque depois de um suicídio acontece um monte de sinais. Você vê os sinais que foram dados. Né? E não necessariamente ainda foram dados. A gente interpreta que foram dados. Tem ainda esse fator. E aí as pessoas falam, mas eu não ajudei. Cara, tudo bem, você não estava preparado naquele momento. Mas se for tão claro como você está dizendo, chegou e falou, você tem alguns segundos ali para pensar, eu dou conta ou não dou conta? Se eu dou conta, vamos embora, vamos conversar. E depois de conversar e de receber, né, de acolher, vamos procurar ajuda juntos. Não, eu não dou conta nem de começar essa conversa. Já vai procurar ajuda junto, já vai direto. Aí vai para a UBS, hoje aqui em São José tem, né, o Francisca Júlia, que atende até toda a comunidade, se não pode até num postinho mesmo, falar, olha, está com uma crise de depressão, de ansiedade, está com pensamentos suicidas, o que eu faço? Vai junto, leva junto. Se você não pode, encaminha para quem pode. Nesse primeiro momento, talvez, se você não puder, não vai ser um médico.
Você vai precisar chamar alguém próximo dele, porque a pessoa, para falar para você, confia. Então vai ter que ser outra pessoa que confie também, para ajudar. E aí vai poder ser uma pessoa de sua confiança. Porque se ele confia em você, você confia nessa pessoa, ele confia também. Sim. Então, primeira coisa, nesse momento do embate é, posso ou não posso ajudar? E se não posso, assumir que não posso e procurar ajuda. É você reconhecer, olha, eu não posso, mas eu tenho quem pode. Tenho quem pode, exatamente. E vai atrás para Vai procurar atrás, ajuda. sim. Porque você consegue pensar sobre isso. A pessoa que está sofrendo, ela não racionaliza. Ela não vê futuro. Ela está desamparada, ela está desesperançosa. Então, ela não vê escolha. Você tem alguma? É possível se livrar de um pensamento suicida? Sim. Se livrar do pensamento, sim. Porque é um pensamento automático, como a gente falou no comecinho da conversa, né? É um pensamento que vem. Agora, o que você vai... Não só o suicida, qualquer pensamento, né? Às vezes você fala, mas é só pensamento suicida que é controlável? Não, qualquer pensamento. Às vezes você pensa assim, nossa, que vontade de comer um doce com leite condensado, Nutella, doce de leite, muito doce. E você fala, não posso, gente, não vou, vai acabar com as minhas coronárias hoje, no meu caso, vocês não têm esse problema. E não pode, entendeu? E aí você já diz, agora, o suicídio, lógico que o pensamento suicida é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, bem mais complexo que isso. Mas dá para duvidar dele. Vou pular do parapeito. Cara, o que vai acontecer comigo se eu pular? Se eu morrer, ok, vamos dizer assim, né? Mas e se eu não morrer, como é que vai ser? Ou se eu morrer, como é que vai ficar minha mãe, meu filho, meus pais, quem me gosta de mim? E agora, como é que vai ser? Ou, não, duvida dele primeiro. E ou primeira esse pensamento automático, você consegue organizá-lo sempre duvidando. Não vou fazer isso agora. Vou pensar, vou parar, respiro. Porque geralmente os pensamentos de suicídio, eles não são bem no automático, não. Eles acontecem algumas vezes e o sofrimento acompanha. Um pensamento automático, ele só passa. E pode ser um desse, que no caso do carro, no caso de você, uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, parar e olhar, é a mesma coisa. Então, sempre duvidar. Por que isso? Para quê? Será que é isso? Será que não tem outra saída? E sempre lembrar. Eu acho que é legal, é um mantra. A vida é a melhor escolha. Sempre. Num pensamento automático de suicídio, você gravar o mantra. A vida é a melhor escolha. Maravilha, olha, a conversa tá muito boa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com a miscelânea. Voltamos com a miscelânea e hoje estamos falando sobre a prevenção ao suicídio. E quem nos acompanha nessa conversa é a psicóloga Adriana Satiro. Adriana, continuando aqui o nosso bate-papo, né? A gente pode dizer que existe um grupo específico, um grupo mais vulnerável a cometer o suicídio? No começo a gente falou um pouco sobre isso, que não existe, né, é multifatorial, então não existe é isso ou é aquilo, acontece assim, acontece assado, não tem uma fórmula, infelizmente. Mas eu acredito que sim, que dá pra gente olhar olhar um pouco mais para quem realmente já está com um transtorno efetivo e diagnosticado, e as pessoas em volta estão sabendo, no caso de depressão e ansiedade, talvez por isso as pessoas confundam tanto, né, que se tiver deprimido ou tiver ansioso, pode acontecer, porque na verdade pode acontecer, nem todos os depressivos, os deprimidos, nem tanto todos os ansiosos vão cometendo suicídio, né, na verdade a maioria não comete, mas são grupos que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de carinho, sim, mas também existe o grupo de luto e perda, por exemplo, uma pessoa que perdeu algum parente muito próximo ou alguém muito próximo, o sofrimento é muito grande, uma perda muito grande, é complicado. Muitos profissionais da saúde precisam ser olhados, profissionais da saúde lidam diretamente com isso. A saúde mental dos profissionais da saúde, incluo a minha categoria nisso, são pouco olhados, porque como são da área de saúde, todo mundo acredita que está tudo ok. Então, assim, é um grupo para ser olhado e se olhar. Então, acho que é importante. Mas não um grupo de risco necessariamente, não. Mas são grupos importantes de olhar. O que está acontecendo? Finais, transição, né? Finais de ciclos, por exemplo, final de ensino médio, quando passa do ensino fundamental para o médio, finais de ciclo, né? A criança quando vai entrar para a escola, quando vai para o vestibular. Então, são épocas que as pessoas precisam ser olhadas com um pouquinho mais de atenção. Não necessariamente grupo de risco, mas sim, olhar com mais atenção.
No começo, a gente explicou um pouco que jovens de 15 a 29 anos são a maior idade que comete suicídio. Você acha que teria alguma explicação? Acredito que, como a gente acabou de falar, né, não existe assim nada comprobatório, né? Existem estudos e algumas pesquisas que ajudam a gente, nos norteiam. Mas exatamente é a fase das transições, onde a maioria das coisas acontecem nessa fase, entre 15 e 29 anos na nossa vida, na vida do ser humano, né? Normalmente. Então, eu acredito que seja por isso. Porque é um momento de transição, várias transições, muitas coisas acontecem, e quando a gente realmente percebe que nós somos alguém no mundo, donos de algo, donos de si, e que somos responsáveis pela gente e por o que acontece no entorno. Porque por volta de 15 anos, existe ainda muito presente, né, os pais ou os cuidadores. A partir daí, você é jogado no mundo, né? Tudo bem que ainda continua com apoio, continua com acolhimento, mas é meio que mais cobrado. Então, essa cobrança também, dependendo de como foi ali na primeira infância, gera essa angústia. E aí você conhece os sentimentos de desamparo, desespero e desesperança. Talvez seja por isso. É isso? Não sei. É multifatorial, porque somos seres biopsicossociais, então muitas coisas acontecem. Todos os jovens nessa fase vai tendo? Não, alguns. Mas é meio que por isso, porque a gente está naquela descoberta do mundo adulto mesmo, que é uma grande transição. Que sai ali do ensino fundamental, ensino médio, faculdade, trabalho. Decidir o que vai fazer, escolher a profissão, exatamente ter que trazer dinheiro para casa, ter que montar... não que tem que, né? Mas algumas pessoas acham isso mais pesado, que realmente precisa fazer naquele momento, se não for naquele momento. As pessoas falam que você tem que ter um carro aos 21, um apartamento aos 25, casar e ter filhos aos 30, e as pessoas começam a ficar desesperadas. Como assim? Não estou fazendo, não tô igual. A gente falou sobre isso, né? O sucesso é importante, a positividade tóxica, todo mundo quer fazer, e tem que passar no melhor vestibular, na melhor faculdade, tem que escolher a profissão com 17, 18 anos. É complicado isso, né? E não é uma coisa assim, pode ser que não seja agora, pode ser que seja depois. Descobrir as coisas da vida com mais leveza ajudaria muito. Mas a pressão é muito grande em alguns contextos, tá, gente? Vamos deixar bem claro, a gente está generalizando. A pressão é muito grande em jovens entre 15 e 19 anos em alguns contextos. Ainda mais essa geração. Porque as gerações anteriores já era meio que a gente era preparado para o ambiente de trabalho. Então era diferente. Hoje os jovens são preparados para estudar. Só que assim, você estuda, seu dever é estudar, mas você precisa dar resultado depois da faculdade. Só que isso é muito complicado. Como assim agora? Está acabando o quarto ano, a maior incidência de presença de pessoas no meu consultório são dos últimos anos, tanto do ensino médio quanto da faculdade. Porque é desesperador. Olhar, estou acabando e não está acontecendo o que disseram que ia acontecer, e meu pai e minha mãe estão me pressionando, ou um cuidador, ou eu mesma, a pressão da pessoa é muito grande, meu pai e minha mãe já fizeram tudo, até agora eu não fiz, como é que eu faço? Então, acho que é uma sociedade mais acolhedora, não para criar um adolescente até os 30 anos, mas acolher o jovem quando ele precisar. Já que você disse da pressão, muitas vezes que sofre por cobrança interna e tanto até de familiares, as redes sociais, elas têm colaborado também para alta taxa de suicídio, a comparação, né, como a gente já disse várias vezes aqui, a positividade tóxica, de você ver tá tudo bem ali na internet, você olha para você, não tem nada bem comigo, a pessoa tem a mesma idade que eu, essa pessoa tem aqui, tem as mesmas características que eu tenho e está num lugar de sucesso e eu não. Isso tem contribuído também? Eu acredito que contribui, mas não é assim não é fundamental. Por quê? Porque agora não, porque em questão de 5 anos mudou muito a rede social, né? E as informações que chegam às pessoas. Então hoje já se sabe que a rede social, muito daquilo é ilusório. Então por mais que a gente olhe e fale, nossa, tá tudo certo, tá tudo ok, tem um questionamento por trás, mas será que é tudo isso? Hoje tem o senão, que não tinha por volta de 5 anos, talvez um pouco menos. Então, acho que os jovens hoje que estão nessa faixa etária de 15 a 29 tiveram tempo para entender esse movimento.
Então, ajuda? Claro que ajuda, porque é o tempo todo aquela vitrine da perfeição, aquela vitrine de tudo que está ótimo, que tudo está lindo, todo mundo perfeito, corpos esculturais, belezas, e que, na verdade, a gente já sabe que hoje em dia é uma vitrine falsa, né? Muitas coisas lá são verdade? Sim, muitas coisas realmente acontecem. Existe lá a mídia, né, as pessoas que colocam as coisas na mídia, né, que, nos seus perfis, enfim, que falam a verdade, a realidade. Isso também mudou muito. É possível falar da realidade. É possível mostrar um momento belo, mas é possível também mostrar um momento ruim. Então, acho que cada vez mais as redes têm até contribuído para isso, que não é tudo tão belo assim. Na verdade, não são as redes, né, são as pessoas que fazem. Conta um pouco mais dessa verdade, da realidade. Então, ajuda na angústia, aumenta uma angústia sim. Mas também, eu sempre falo que depende muito do que você procura, né? Porque se você procura lá, é muito doido isso, né? Porque você fala lá, você escreve um dia lá, carro. Cara, aparece 399 informações de carro para você que você nem pediu na sua tela. Só queria ver um carro específico. Era rápido, uma curiosidade. Nossa, fica lá há muito tempo. Então, eu acho que essas buscas também mudam muito. Então, de acordo com o perfil do que a pessoa está procurando, ela vai encontrar coisas de qualidade e coisas de não tão qualidade. Mas dizer que a rede social aumenta o índice, eu não sei. Eu acho que eu duvido um pouco sobre isso, porque informação sobre suicídio, divulgação de suicídio, geralmente isso não é megamente informado, nem na rede social, né? Nem numa rede que as pessoas podem falar sobre isso abertamente, não é falado. Ainda é um tabu. Então, não posso dizer que sim, porque não é tão aberto ainda. Talvez, se mudar isso ali para frente, se as pessoas puderem falar abertamente sobre suicídio, de casos de suicídio, contar das experiências que tem sobre isso, talvez sim possa influenciar para o aumento. Mas eu acho que hoje aumenta sim a angústia e certos transtornos mentais, sim. Causa depressão, ansiedade, crise de pânico, sim. Se você me perguntasse se era isso, eu falo sim, contribui. Mas pro suicídio, não sei. Preciso até investigar um pouco mais sobre isso. Não seria diretamente, você sim, diz, né? Sim. Adriana, existem casos onde uma pessoa tenta várias vezes cometer suicídio e não consegue concluir. Muitas vezes isso é visto como uma maneira de chamar atenção. Qual o risco de uma abordagem como essa? Na verdade, é para chamar atenção mesmo, né? Inclusive, é desesperador, é um alerta, um pisca... Olha para essa pessoa, né? E assim, eu sempre falo que são tentativas mal sucedidas de suicídio. Então, ela não conseguiu completar, mas ela tentou. Então, assim, não dá para dizer, ela está querendo chamar atenção do jeito pejorativo. Mas sim, ela está pedindo ajuda, desesperadamente, várias vezes. Então, assim, tem que olhar, prestar atenção e não tratar como, está só querendo chamar atenção. Cara, uma hora ela acerta. Num caso desse, é um suicídio, é um potencial suicídio que pode acontecer mesmo. Não é uma coisa assim, porque é uma mensagem subliminar, como é que eu vou ver? Não, tá ali, tá posto. Então não vai brincar de que a pessoa está chamando a atenção pejorativamente, porque ela não vai fazer. Ela já tentou, ela só não teve sucesso. Ainda bem, mas precisa sim olhar com mais atenção para essa pessoa. Desesperadamente rápido. A gente vê muito, né, principalmente nesse ano tem se falado muito sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, o combate, programa nas escolas, até mesmo políticas públicas já, a gente vê, né, os governos municipal, estadual, federal, fazendo essa campanha, abraçando essa campanha, causa, né? Sim. Abraçando a causa. A gente vê órgãos que não são governamentais também abraçando essa causa. E você acredita ainda que, embora já tenha tido um avanço de 2015 para cá, ainda precisa ser falado mais? Você acredita que precisa ser melhor abordado? Eu acredito que precisa ser melhor falado e mais falado e abrir o jogo. Eu acho que eu falo muito sobre isso, inclusive na prática clínica, independente da questão, que é assim, um problema que você viu, é ouvível, é claro, você sabe o que está acontecendo, é mais fácil de lidar com ele. Então é muito melhor uma verdade horrível do que uma mentira maravilhosa.
Então, quando você sabe o que é, você sabe para onde vai. Eu digo que é o nominável. Como você nomina ou alguma coisa, gente, o que é suicídio? Suicídio é isso que causa, é multifatorial, mas olha só, as pessoas tentam assim, assado, fazem assim, faz assado, tal grupo assim, tal grupo assado. Deixa tudo muito claro. Você consegue nomear aquilo e dar um caminho. Mas é muito ainda um tabu dizer sobre tudo o que acontece, quantos casos acontecem, quais são as pessoas que cometem suicídio. É difícil, até em respeito, né, às famílias, a dor é muito grande para quem fica, que eu falo que são sobreviventes do suicídio, que precisa também de uma rede de apoio para essas pessoas, né? Depois de já cometido o ato, como é que vamos cuidar da galera que ficou? Porque é preventivo também cuidar delas. Então, entender que quanto mais se fala, quanto mais se deixa aberto, quanto mais se coloca às claras, mais fácil fica de lidar com o problema. Mesmo. Porque aí você consegue ter várias pessoas olhando para aquilo, várias profissões olhando, vários profissionais, a sociedade e as pessoas e familiares junto. Então, você chega num consenso de cuidado e prevenção para todo mundo. Enquanto tiver muitas coisas veladas, fica muito sombrio algumas coisas que até as pessoas que têm os pensamentos suicidas não sabem nem o que procurar e onde. E falar com quem. Onde eu vou? Em qual órgão? Como é que funciona? Qual médico que eu vou? Às vezes a dúvida é. Então, quanto mais claro, melhor. Né? Eu acho que acabar um pouco com esse paradigma de que se falar de suicídio, as pessoas vão se suicidar mais. Não acredito nisso. Acho que quanto mais se falar, menos vai acontecer. Mas isso é o que eu acho. Para espaços mais para abrir realmente, né? Para as pessoas terem acesso a essa informação, sim, né? Seria isso. Claramente, sabe? Sem nenhum escudo, sem nenhum um filtro. Não, vamos falar sobre isso abertamente como é. É assim, assim, assado. Pá, pá, pá. Tudo ali. É feio mesmo, né? Feio. É feio, porque é feio o negócio. Né? É uma doença, pode ser uma doença transitória, né? Como a gente já falou, que às vezes o suicídio ele é uma solução permanente para alguma coisa temporária, mas se você não joga tudo às claras, até as pessoas que têm os pensamentos não conseguem entender para onde vão. Então, como é que aí a pessoa que não tem vai ajudá-la, né? Então, acho que é abrir o jogo mesmo. E usar tudo que a gente tem de tecnologia para todo mundo saber de tudo. Porque as pessoas ficam com muito medo de falar sobre e dar ideia para quem não tem ideia suicida. Não existe isso. Quem tem ideia suicida e ponto. Não é porque ela viu algo que a fez ter. Talvez ela ver algo ajude ao meio, né? O mecanismo que ela vai usar. Mas isso em qualquer lugar ela consegue. Então, assim, conseguir falar sobre isso naturalmente fica mais fácil até para quem está pensando. O CVV, Centro de Valorização da Vida, faz um trabalho de escuta. Você acredita que isso faz diferença e por quê? Eu acredito que faça muita diferença, porque é escuta. E eu sempre falo da cura pela fala. Então, quando a pessoa está naquele momento de desespero e tem uma voz para ouvir, um ouvido para ouvir, e uma voz do outro lado fala, eu estou aqui, realmente pode evitar, sim, o suicídio. Porque alguns momentos que a gente falou da desesperança e do desamparo, quando tem alguém do outro lado, a esperança volta. Tem alguém me olhando, tem alguém falando comigo, vou ter ajuda. Então, isso é importante. Legal. Eu já ouvi casos, né, de pessoas próximas que o filho tirou a própria vida, a mãe teve até um acompanhamento, mas depois ela não aguentou e ela se suicidou. Você como psicóloga, não sei se já presenciou casos assim ou parecidos, mas qual é a orientação, né, para quem presenciou, para quem está perto? Qual é o apoio que a família de uma pessoa que cometeu o suicídio precisa? Eu não acompanhei, não presenciei ainda. Mas eu acredito que, assim, eu falo sobre os sobreviventes do suicídio, né? Que é um olhar que a gente tem que ter mais apurado mesmo. E é uma conversa bem preventiva também, até por conta dessa mãe, né? Que não aguentou a dor. Mas vem junto, eu falo que toda criança que nasce uma culpa materna, né? Ainda se essa criança nasce e ela tira a própria vida, a culpa triplica. Então, entender, porque a responsabilização da mãe é muito grande, né? Nesse caso, falando desse caso específico. A sociedade cobra muito da figura materna. Sim. Então, como é que ela vai lidar com isso? Sim, já era um jovem. Já era, né, um jovem e tal. Mas, enfim, como é que ela não viu?
Como essa mãe não viu? As pessoas sempre falam isso. Quando uma criança faz arte, por exemplo. Fez arte lá, se ela está fazendo uma birra no mercado. Dificilmente a pessoa não vai pensar, cadê a mãe dessa criança? Não vai pensar, cadê o pai? Cadê o cuidador? Cadê o vô? Quem está vendo? Não, geralmente cadê a mãe dessa criança? Então a dor é muito grande, inclusive numa perda, independente de ser uma perda por suicídio, poderia ser uma perda por doença, por atropelamento, por um acidente, enfim. Mas o suicídio dá uma impressão de que, que faltou cuidado e acolhimento para a criança, né? Então, a família, os sobreviventes precisam estar muito antenados, né, de que eles não têm essa responsabilidade, que eles não tinham como saber que essa criança ou esse adolescente cometeria o suicídio. Ou qualquer outra pessoa da família, poderia ser até um adulto, né? O suicida, muitas vezes, embora a gente entenda que existam alguns sinais, muitas vezes eles são imperceptíveis, que só dá para perceber e falar que era, ou imaginar que era, depois que cometeu o suicídio. Né? Então não é uma coisa pronta, posta ali. É procurar ajuda, psicoterapia, ir ao psiquiatra, fazer terapia de grupo, falar. Gente, é muito importante, independente da morte, ser por suicídio, qualquer outro tipo de morte, falar sobre a pessoa que faleceu. Isso é muito importante. Falar e esgotar isso. Tem que falar muito. Então, assim, a pessoa está... Essa mãe perdeu o filho dela e não tem com quem falar sobre essa dor. É horrível. Ela precisa falar sobre isso. Por mais que ela tenha acompanhamento psicológico, o psiquiátrico e as terapias, né? As terapias... alguma terapia... Como é que a gente fala? Se tiver algum grupo terapêutico, ela precisa poder falar isso com a família, com o marido, com o pai da criança, com o amigo, com a mãe. Fazer ali entre a família a terapia, né? Sim, para tirar a culpa de todos. É importante que a família fale sobre a pessoa que faleceu. Porque essa pessoa faleceu, ela saiu daqui, mas é uma presença na ausência constante. Então, valorizar essa presença na ausência é importante. Então, eu acho que o que ameniza muito, talvez seja isso. Porque as pessoas acham que não pode mais falar. Né? Nossa, não, pela culpa, ou porque vai atrapalhar alguém, ou porque as pessoas não vão querer ouvir, ou porque fica chata, que só fala disso, enfim. Não, é importante achar o grupo que você possa falar. Se for familiar, se for terapêutico, se for de uma religião, né, de uma filosofia, independente de onde vai. Mas é importante falar sobre o que aconteceu. Muito importante. E acolher essa angústia. Legal. O papo é muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, né, Rebeca? Adriana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. O programa completo fica no nosso canal do YouTube. E não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. @TV Univap. Até a próxima.